Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Com Ele nós podemos todas as coisas. Por isso estamos aqui com o capítulo 11 do profeta Jeremias. Com Ele nós podemos fazer nosso questionário. Com Ele nós podemos fazer o comentário com o nome do nosso discipulador. Com Ele nós podemos ir para o culto da imersão, para que esse culto é para os imergidos na palavra, e todos os discipuladores e discípulos devem estar lá, apresentando o que estudaram durante a semana, durante o mês. Com ele nós podemos todas as coisas. Então, vamos em frente. Jeremias capítulo 11. Em Jeremias 11, vemos o profeta anunciar sua quarta mensagem. Aqui ele foca na ruptura da aliança entre Judá e o Senhor, por causa da desobediência da nação. Essa profecia ocorreu em cerca de 621 a.C., quando Jeremias já estava há 6 anos como profeta do Senhor. Neste mesmo período, o templo estava em reforma por ordem do rei Josias, e uma reprodução da lei foi encontrada durante as obras. 2 Crônicas 34, de 14 a 33. Este fato é bem registrado pelo profeta, que dá bastante ênfase à ruptura da aliança por parte do povo de Deus. Jeremias 11, de 3 a 5. Ele convida o povo de Deus, Jeremias 11, 3 a 5. Ele convida o povo de Deus, mais uma vez, para ouvir as palavras da lei do Senhor e relembrar as promessas de Deus para eles. As palavras da lei do Senhor, tudo isso que eles estavam aprontando, que Israel aprontava, que Judá aprontava, falta de intimidade com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhe ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel, com fartura, a terra que vocês hoje possuem. A terra que vocês hoje possuem. Então respondi: amém, Senhor. O Senhor, Jeremias de 11, de 6 a 4, Jeremias 11, de 6 a 10, diz assim: o Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouça os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança que eu tinha ordenado que cumprisse, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados
que recusaram dar ouvido às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Jeremias 11, de 11 a 13, fala de uma grande desgraça. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Judá clamarão aos meus deuses, clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá, e os seus altares que você construiu para queimar incenso, aquelas coisas vergonhosas chamadas Baal, são tantas coisas, são as ruas de Jerusalém. Jeremias 11, de 14 a 19, fala de Deus dizendo que não interceda. E você, Jeremias, não ore porém, não ore em favor desse povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz ao meu templo com intenção enganosa, será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você, então, exultar? O Senhor chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos Exércitos que a plantou anunciou-lhe desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovado e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Jeremias 11, de 20 a 23. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois te expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar minha vida, e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Nem mesmo um remanescente lhe restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Natote no ano do seu castigo. Louvado seja Deus, aqui nós temos o capítulo 11 de Jeremias. Aqui tudo é história, você sabe que a Bíblia contida histórias verdadeiras. A diferença é que é verdadeira. Você vê tantas histórias, mas essa é a verdadeira. O nosso Deus falando conosco o tempo todo, contando como foi para Jesus chegar à Terra. De Gênesis a Malaquias, até Jesus chegar à Terra. Tudo aponta a Jesus. Tudo aponta ao amor incondicional do nosso Deus. Toda essa luta aqui é para que Jesus encontrasse um povo que estivesse bem trabalhado, bem ensinado, mesmo sabendo que Deus não tem nada que fica oculto a ele sabia que esse povo estaria dando trabalho, mas o Senhor queria e quis uma história para Jesus. Os judeus têm uma história e eles não se conformam com nada sem história.
E Deus até isso procurou satisfazer aos judeus, trazendo um Jesus com história, porque Deus podia enviar Jesus de vez, desceu para a terra, vamos, meu filho, cumpra sua missão, morra por eles, mas Deus deixou uma história longa para nós sabermos quem é Jesus, o quanto ele pagou o preço para Jesus chegar aqui na terra, e para que nós estejamos agradecidos por todo esse amor incondicional de Deus e ouvirmos essas histórias e servir de exemplo para nós como igreja não fazer o mesmo que Israel fez com Deus. Gente, nós agora temos o Senhor Jesus em nossas vidas. Ele já cumpriu, a promessa foi cumprida, foi prometida em Gênesis 3,15, e você vê essa trajetória toda do amor de Deus. Hoje nós já temos o Espírito Santo, hoje nós temos a certeza de que a promessa se cumpriu. A nossa vida deveria ser só gratidão, 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 e não pecados, e não resistência aos ensinos. Tudo que ele deixou aqui para a gente fazer o que foi positivo na vida dos israelitas e não fazer o que foi negativo, que é trair a Deus. O tempo todo os israelitas traíram a Deus. Nós, como igreja, não temos que estar novamente traindo a Jesus, como Judas traiu. Nós olhamos o que Deus deixou escrito de erro dos seus personagens bíblicos e não vamos saber nada do que eles fizeram. E vamos ter uma vida de oração, uma vida de aprendizado com a palavra, para podermos ser santos. Como pode ser santo sem saber o que está escrito na Bíblia? Para saber como é que vai fazer para Deus, o que é que Ele quer. Então, temos que estudar a Bíblia. São 1.189 capítulos, 1.189 capítulos da Bíblia, que nós devemos ler anualmente. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Volta de novo para Gênesis, depois vai até Apocalipse. Volta ao tempo todo. A ordem do Senhor em Salmos 1, versículo 3, é que nós devemos meditar de dia e de noite. Vai chegar um tempo em que a glória do Senhor vai tomar toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, quando nós estivermos realmente meditando na palavra de dia e de noite, como o Senhor requer de nós. Quando a gente não rejeitar a palavra de Deus, por mais difícil que sejam os nomes, quando encontrarmos a genealogia, Deus não estava brincando em mandar seus filhos, inspirar seus filhos para escrever a Bíblia em pergaminhos, escrever em pedras, para a gente brincar de Deus, para a gente chegar assim e dizer, essa parte aqui eu não vou não, não me interessa esse negócio de nome, tudo. Se você fizer uma carta para alguém e a pessoa pegar naquela carta, encontrar algumas coisas que não lhe interessam e não ler, e depois quando você procurar saber daquela pessoa, como é que foi? Não, eu li um pouquinho da carta, tem algumas coisas que eu não estou me entendendo nada, deixei para lá. Você gostaria? Agora, eu e você que temos defeitos, temos a natureza adâmica, não devemos cobrar nada de ninguém, porque nenhum, tudo no mesmo barco, só quem é bom é Deus, a gente cobra. Cobra amor de marido, cobra amor de filho, cobra amor dos amigos. Agora, Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não pecou em nada, nos deu o direito de sermos imagens e criatura dele. Será que ele merece a gente pegar a Bíblia de má vontade? Merece que a gente pegue a Bíblia e veja essa parte aqui não me interessa não, vou ler essa parte aqui. Tudo, tudo, porque tudo, em tudo isso o Espírito Santo fala conosco. E aí vai ter um dia que a gente vai falar da Bíblia, como se fala do feijão. A palavra de Deus é o nosso alimento. A gente fala do feijão com tanto gosto, né, para alimentação material, que logo, logo a gente está defiando, vai acabar tudo isso, não tem mais nada para nós, é só um tempo que ele marcou, ninguém sabe quantos anos está marcado lá nos céus, se for 100 anos, ótimo, se for 8 anos, ótimo, se for 10, o tanto que for, para comer feijão e se alegrar do feijão e falar do feijão. Agora você tem uma vida eterna, é a vida eterna para você estar saboreando a palavra, porque aqui na terra está aqui esse livro com 1.189 capítulos, e lá nos céus está o dono, a palavra, que é Jesus. Vai viver com ele lá, ele é a palavra. E não quer viver com ele aqui na terra? Então, pelo amor de Deus, pense, medite no que eu estou falando. Eu não tenho muito o que falar aqui do capítulo, porque você está vendo bem claro, vocês leem, porque no questionário tem perguntas dentro do capítulo, mas eu estou dando um alerta para você sentir amor pela palavra, porque em nome de Jesus Cristo,
Nós sabemos que essa é a nossa saída, Jesus, e Ele é a palavra. Essa é a nossa esperança, Jesus, e Ele é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.